O dia de hoje nos coloca, sempre com a ajuda de Marcos, duas cenas que se cruzam no mesmo relato. E se trata de duas intervenções poderosas de Jesus sobre duas situações das nossas vidas que talvez nos causam maior dor e maior sofrimento, diante das quais nos sentimos realmente incapazes e não sabemos como reagir. A primeira é a morte, e a morte de alguém que amamos muito. E a segunda, uma doença terrível que vai nos consumindo e contra a qual parece que a medicina não tem nada a dizer. Portanto, são duas situações limites onde aparece a grandeza da ação de Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje vamos contemplar Marcos, capítulo 5, de 21 a 43, procurando realmente fazer atenção a cada detalhe. Como sugere Santo Inácio, podemos ler o texto uma vez, duas vezes, até já torná-lo familiar a nós. E então contemplar a cena, nos colocando ali presentes, como se estivéssemos participando daquele gesto poderoso de Jesus. Ver as pessoas, ouvir o que elas dizem, considerar aquilo que elas fazem. Jesus e aqueles que se dirigem a Ele pedindo socorro. Em primeiro lugar, aparece um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Aproximou-se de Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Um pedido muito tocante. Jesus atende. Jesus o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. No meio dessa multidão havia uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido muito nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Que situação dessa mulher! Que sofrimento! Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Por que essa mulher veio por trás e não pela frente? Porque no tempo de Jesus, quem sofria de uma doença envolvendo o sangue, uma hemorragia, fluxo de sangue, era considerado impuro diante da lei. Portanto, não podia se aproximar de um rabi, de um mestre, muito menos tocá-lo. E ela vai então por detrás, ela não desiste e toca na roupa de Jesus. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. Vejam que fé dessa mulher, assim como era grande também a fé de Jairo. Senhor, venha, impõe as mãos sobre a minha filha e ela vai sarar e ficará boa. É a mesma atitude, uma fé enorme na pessoa de Jesus. E quando ela toca na veste de Jesus, a hemorragia parou imediatamente. E a mulher sentiu dentro de si que estava curada de sua doença. 12 anos depois.
Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo toda uma multidão que te comprime e perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. E a mulher, então, cheia de medo, tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio então e caiu aos pés de Jesus. Assim como Jairo havia também caído aos pés de Jesus. Contou-lhe toda a verdade. Então Jesus diz a ela: filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Vejam que gesto bonito, que acolhida, que esperança Jesus traz a essa pobre mulher. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu o que eles diziam e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. Vamos ouvir essa palavra dirigida a nós hoje. Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João são os discípulos testemunhas dos momentos mais importantes da vida de Jesus. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão, estavam chorando, gritando, e perguntou: por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, está dormindo. E começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Entrou no quarto onde estava a criança e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente, começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Os estudiosos nos lembram que esse verbo levanta-te é o mesmo verbo que vai ser usado quando Jesus levantou dos mortos, ressuscitou. É o verbo da vida nova que só o Senhor pode trazer. E ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. O Evangelho se conclui com uma palavra e um gesto muito bonito. Mandou dar de comer à menina. O cuidado. Assim como disse aquela mulher, a tua fé te salvou, ele também cuida da menina que voltou à vida. Que o Senhor então nos ajude, mesmo nessas situações limites, uma doença incurável, a própria morte, que Ele traga a vida, que Ele não deixe que a morte e a enfermidade sejam a última palavra.